Olá, seja muito bem-vindo ao Vita Plena Sênior, o seu espaço de confiança para entender como viver com mais leveza, saúde e autonomia após os 60 anos. Você já sentiu aquele aperto estranho no peito ao pensar no que vem pela frente? Aquela sensação de que o tempo está correndo rápido demais? Ou uma preocupação constante com a sua saúde, com a sua independência ou com quem cuidará de você daqui a 10 anos? Se esse sentimento de incerteza te visita com frequência, saiba que você não está sozinho, mas saiba também que existe uma explicação científica e psicológica para isso que ninguém nunca te contou de forma clara. Hoje nós vamos desvendar a verdade por trás da ansiedade sênior e, mais do que isso, vou te entregar ferramentas práticas e conceitos novos para você retomar o controle da sua paz mental. Antes de mergulharmos nesse conhecimento que pode transformar suas noites de sono, eu convido você a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque toda semana trazemos orientações que protegem a sua mente e o seu corpo, garantindo que sua longevidade seja vivida com alegria e não com medo. Muitas vezes, a ansiedade na maturidade é tratada como algo natural da idade, mas isso é um erro perigoso. O medo do futuro não é uma sentença, é um sinal de alerta do seu cérebro que pode ser recalibrado. Para entendermos isso, precisamos olhar para a vida de pessoas como a Dona Edith. Aos 67 anos, Edith começou a apresentar um comportamento que sua família não entendia. Ela sempre foi uma mulher ativa, mas passou a evitar viagens curtas e até visitas aos netos. O motivo? Um medo silencioso de passar mal longe de casa ou de se tornar um fardo para os filhos caso algo acontecesse subitamente. Esse "e se" constante, e se eu cair, e se eu esquecer o fogão ligado, e se eu adoecer, começou a paralisar a vida de Edith, transformando seus dias em uma espera angustiante por um desastre que nunca acontecia. O que Edith sentia é o que a psicologia chama de ansiedade antecipatória. É como se o cérebro dela estivesse tentando resolver problemas do ano que vem com a energia de hoje, e o resultado é um esgotamento mental profundo. Para lidar com isso, o primeiro conceito psicológico que precisamos abraçar é a teoria da seletividade socioemocional. Desenvolvida pela psicóloga Laura Carstensen, de Stanford, essa teoria revela algo fascinante. À medida que envelhecemos e percebemos que o horizonte de tempo é mais curto, nosso cérebro naturalmente deveria focar no que é positivo e emocionalmente significativo no presente. No entanto, quando a ansiedade se instala, esse mecanismo falha e o idoso passa a usar o tempo que resta para monitorar ameaças futuras. A solução não é apenas tentar não pensar nisso, mas sim reeducar o foco. Imagine que sua mente é uma lanterna em um quarto escuro. Se você aponta a lanterna apenas para as teias de aranha no canto do teto, que representam as incertezas do futuro, você perderá de vista a poltrona confortável e o livro sobre a mesa bem na sua frente. O medo do futuro é, essencialmente, uma lanterna travada na direção errada. Vejamos agora o caso do Sr. Alberto, de 72 anos. Alberto sempre foi o pilar da família, o homem que resolvia tudo. Ao se aposentar e ver os filhos casados, ele sentiu um vazio que foi rapidamente preenchido por uma ansiedade catastrófica sobre sua autonomia financeira e física. Ele passava horas conferindo extratos bancários e lendo sobre doenças degenerativas, acreditando que, ao se informar obsessivamente, estaria se protegendo. Na verdade, Alberto estava alimentando o monstro da ansiedade com informações que ele não podia controlar. O caso do Sr. Alberto ilustra perfeitamente a diferença entre planejamento e preocupação. Planejar é decidir hoje o que fazer caso algo ocorra. Preocupar-se é sofrer hoje por algo que talvez nunca ocorra, sem tomar nenhuma atitude prática. Para ajudar pessoas como Edith e Alberto, e talvez você mesmo, precisamos sair dos conselhos genéricos como faça uma caminhada. Precisamos de estratégias neuropsicológicas de enfrentamento. Uma delas é a técnica da externalização do medo. Em vez de deixar o medo flutuando na sua cabeça como uma nuvem cinza, você deve dar a ele um nome e um espaço físico. Escreva em um papel: Este é o meu medo de perder a autonomia.
Ao colocar no papel, você retira o peso de dentro do seu sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções, e o transfere para o córtex pré-frontal, a parte racional. Isso permite que você olhe para o medo de fora, analisando o que é real e o que é apenas uma criação da ansiedade. Outro desafio novo que muitos sêniors enfrentam é a ansiedade tecnológica e informacional. Vivemos bombardeados por notícias negativas e mudanças rápidas. Para combater isso, proponho um exercício de curadoria de atenção. Não se trata apenas de ler menos notícias, mas de escolher ativamente novos desafios que estimulem a neuroplasticidade sem gerar estresse. Por exemplo, em vez de focar no medo de perder a memória, que tal aprender uma habilidade manual que exija coordenação e raciocínio lógico, mas que seja totalmente nova, como a encadernação artesanal ou a jardinagem de suculentas raras? Esses novos desafios criam novas rotas neuronais, e um cérebro ocupado em aprender algo prazeroso tem menos espaço para projetar cenários de medo. Além disso, existe um conceito chamado reserva cognitiva e emocional. Assim como economizamos dinheiro para uma emergência, precisamos construir uma reserva de momentos de paz. Isso é feito através de atividades exclusivas que rompem o ciclo da ansiedade sênior. Uma dessas atividades é o mapeamento de legado vivo. Em vez de se preocupar com o que deixará quando morrer, comece a organizar suas memórias agora, não por medo do fim, mas como uma celebração da trajetória. Pode ser gravar pequenos áudios contando histórias da infância para os netos ou organizar um álbum de fotos digital. Essa atividade ancora você no presente e reforça a sua identidade, combatendo a sensação de invisibilidade que muitas vezes alimenta a ansiedade na terceira idade. É fundamental entender que a ansiedade sênior muitas vezes se manifesta fisicamente. Você pode sentir tonturas, palpitações ou dores musculares que os médicos dizem não ter causa orgânica clara. Isso é o corpo falando o que a boca cala. Quando Dona Edith começou a praticar o que chamamos de higiene da preocupação, seus sintomas físicos melhoraram. A higiene da preocupação consiste em reservar exatos 15 minutos do seu dia, preferencialmente à tarde, para sentar e anotar todas as suas preocupações. Durante o restante do dia, se um pensamento ansioso surgir, você diz a si mesmo: "Não vou pensar nisso agora. Tenho meu horário marcado para me preocupar às 5 da tarde." Parece simples, mas essa técnica ensina ao seu cérebro que você é o mestre dos seus pensamentos e não o contrário. Outro ponto crucial é a redefinição da rede de apoio. Muitas vezes, o medo do futuro nasce do isolamento social, mesmo quando se mora com a família. O sentimento de ser um encosto ou de não ser mais útil é um combustível poderoso para a ansiedade. O Sr. Alberto, por exemplo, encontrou uma nova perspectiva ao ingressar em um grupo de mentoria voluntária para jovens empreendedores. Ao compartilhar sua experiência de vida, ele percebeu que seu futuro não era uma descida para a dependência, mas uma transição para uma nova forma de utilidade social. Encontrar um propósito que vá além do cuidado com a própria saúde é um dos maiores antídotos contra o medo do amanhã. Precisamos falar também sobre a aceitação radical, um conceito da terapia dialética comportamental. Aceitar radicalmente não significa desistir ou ser passivo. Significa parar de brigar com a realidade de que o tempo passa. Quando paramos de gastar energia tentando esconder a idade ou fingindo que as limitações não existem, sobra muito mais energia para viver bem dentro das possibilidades atuais. A ansiedade é a distância entre a realidade e o que desejamos que a realidade fosse. Ao encurtar essa distância através da aceitação, a paz se estabelece. Para você que chegou até aqui, quero propor um desafio prático e inovador para os próximos 7 dias. Escolha uma atividade que você nunca fez, algo que exija que você aprenda uma regra nova. Pode ser um jogo de tabuleiro estratégico, como o xadrez, ou aprender o básico de um novo idioma através de um aplicativo. O objetivo não é a fluência ou a maestria, mas sim mostrar ao seu cérebro que ele ainda é capaz de expansão. Quando o cérebro percebe que está em modo de crescimento, ele desativa o modo de sobrevivência, que é onde a ansiedade mora. Lembre-se,
O medo do futuro é uma sombra que cresce no escuro da inatividade e do isolamento. Quando você acende a luz do conhecimento, da ação prática e da conexão com o presente, essa sombra diminui até desaparecer. Você tem uma história rica e uma sabedoria que o mundo precisa. Não deixe que a ansiedade roube o brilho dos seus anos dourados. Cada dia é uma oportunidade de construir uma versão mais tranquila e segura de si mesmo. Afinal, entender a ansiedade é o primeiro degrau, mas aprender a caminhar com ela sem que ela segure sua mão com força demais é a verdadeira maestria. Muitas vezes, quando falamos sobre o futuro na maturidade, caímos na armadilha de pensar que o melhor já passou. Esse é um dos maiores venenos para a nossa saúde mental. Vamos falar agora sobre a reengenharia do propósito. Se a ansiedade se alimenta da incerteza, o propósito é o antídoto que traz previsibilidade emocional. Pense comigo. Quando você era jovem, seu propósito era ditado pelas necessidades: criar os filhos, pagar as contas, subir na carreira. Agora, o propósito pode ser ditado pela sua vontade, pelo seu prazer e pelo seu legado. O poder da rotina minimalista. Muitas pessoas acreditam que a liberdade na terceira idade significa não ter horários. Mas, cuidado! A falta total de estrutura é o playground favorito da ansiedade. Sem um esqueleto para o seu dia, a mente começa a vagar por terrenos perigosos, revisitando arrependimentos passados ou projetando catástrofes futuras. A minha sugestão para você é criar uma rotina de ancoragem. Não precisa ser algo rígido como um relógio militar, mas sim pontos de luz ao longo do seu dia. 1. A ancoragem da manhã. Nos primeiros 15 minutos do dia, não ligue a televisão e não pegue no celular. O mundo lá fora está cheio de notícias ruins que você não pode controlar. Em vez disso, dedique esse tempo para sentir seu corpo. Um alongamento leve, o sabor do café, o silêncio da casa. Isso diz ao seu sistema nervoso: estamos seguros agora. 2. A ancoragem do meio-dia. Movimento. O corpo parado é um convite para a mente acelerar. Uma caminhada curta, cuidar das plantas ou até mesmo organizar uma gaveta. O movimento físico queima o excesso de cortisol, o hormônio do estresse, que costuma se acumular quando estamos ansiosos. 3. A ancoragem da noite. O descarrego mental. Antes de dormir, pegue um papel e caneta. Escreva 3 coisas que deram certo hoje. Pode ser algo simples, como o almoço estava gostoso ou consegui ler 5 páginas de um livro. Ao fazer isso, você treina seu cérebro para buscar o positivo, combatendo o viés de negatividade que a ansiedade tanto ama. A dieta digital e a higiene da informação. Outro ponto importante em busca do combate à ansiedade é o perdão. Você pode estar se perguntando: o que o perdão tem a ver com a ansiedade pelo futuro? A resposta é: tudo. A ansiedade muitas vezes é o reflexo de uma alma pesada. Carregar mágoas de décadas atrás consome uma energia vital que deveria estar sendo usada para construir o seu bem-estar hoje. Quando você perdoa, a si mesmo por escolhas do passado ou aos outros por falhas cometidas, você solta uma âncora que te mantinha preso em águas turbulentas. O futuro deixa de ser assustador quando o passado para de doer. O perdão não é sobre o outro, é sobre a sua liberdade de respirar fundo sem sentir um aperto no peito. A ciência da gratidão prática. A ciência moderna, através da neuroplasticidade, provou que podemos reprogramar nossos circuitos cerebrais. A gratidão não é apenas um conceito bonito ou religioso, é um exercício neuroquímico. Quando focamos no que temos, o cérebro libera dopamina e serotonina, os neurotransmissores do prazer e da satisfação. Tente este exercício. Sempre que um pensamento de e se eu ficar doente? E se o dinheiro acabar? E se eu ficar sozinho? Aparecer, responda imediatamente com um ainda bem que. E se eu ficar doente? Ainda bem que hoje eu consigo caminhar e me cuidar. E se o dinheiro acabar? Ainda bem que eu tenho sabedoria para administrar o que possuo agora. Isso não é negação da realidade, é escolha de perspectiva. É decidir não dar o microfone para o medo. Conexão social.
o seguro de vida emocional. O isolamento é o melhor amigo da ansiedade. Quando estamos sozinhos, nossos problemas parecem gigantescos. A conexão com outras pessoas, amigos, vizinhos, grupos de interesse, funciona como um espelho que nos devolve a nossa verdadeira imagem, a de alguém capaz, amado e pertencente a algo maior. Se você se sente isolado, procure praticar jogos em grupo, participar de campanhas solidárias, corais ou até mesmo cuidar de plantas em hortas comunitárias. O ser humano foi feito para viver em grupo. Na maturidade, a sua tribo pode ser pequena, mas ela precisa ser ativa. O simples ato de conversar sobre banalidades com alguém faz com que o cérebro entenda que o ambiente é amigável, reduzindo os níveis de alerta. O legado como farol. Para finalizarmos esta reflexão profunda, quero que você pense no seu legado. O que você quer deixar para os que vêm depois? Não falo de bens materiais, mas de valores, histórias e exemplos. Quando focamos em contribuir para a vida de alguém, seja ensinando uma receita para uma neta, ouvindo um desabafo de um amigo ou fazendo um trabalho voluntário, a nossa ansiedade pessoal diminui. O foco sai do eu, minhas dores, meus medos, minhas incertezas, e vai para o nós. E no nós, a carga fica mais leve. Você é uma biblioteca viva de experiências. O mundo moderno, acelerado e muitas vezes superficial, tem sede da calma e da profundidade que só quem já viveu muito pode oferecer. O próximo passo. A ansiedade não desaparece da noite para o dia, mas ela perde o poder quando você para de lutar contra ela e começa a agir apesar dela. Cada pequena vitória conta. Cada dia que você escolhe a paz em vez da preocupação, você está vencendo. Aqui no Vita Plena Sênior, nosso compromisso é ser esse porto seguro onde você encontra ferramentas para navegar nessas águas. Não deixe que estas palavras sejam apenas sons que passaram pelos seus ouvidos. Escolha uma das técnicas que discutimos hoje, ou a rotina de ancoragem, ou a dieta digital, ou o exercício da gratidão. Comece hoje, agora. A sua vida não está no fim ou passando. Ela está acontecendo neste exato segundo. E este segundo é o único lugar onde a ansiedade não pode te tocar se você estiver plenamente presente nele. Se este conteúdo fez sentido para você, se ele trouxe um pouco de luz para as suas preocupações, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo no grupo da família. Mande para aquele amigo que você sabe que anda preocupado demais. E claro, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Sua inscrição ajuda o Vita Plena Sênior a chegar a mais pessoas que precisam desse abraço em forma de informação. Deixe seu comentário abaixo contando qual é o seu maior medo em relação ao futuro. Vamos conversar e transformar esse medo em ação. Muito obrigado pela sua companhia, cuide bem da sua mente e até o nosso próximo encontro para vivermos juntos uma vida plena e vibrante.